Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, renovemos nesta liturgia a luz do Espírito Santo, nossa fé e nosso compromisso de discípulos e discípulas de Jesus. Então, que nós possamos celebrar com fé e esperança. Então, a primeira leitura está em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 10 a 15, depois o versículo 41 a 43, depois o versículo 54 a 57 e depois o versículo 62 a 64. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 10 a 15, depois o versículo 41 a 43, depois o versículo 54 a 57 e depois o versículo 62 a 64. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar os seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá, construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, estes foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Então aqui, fala na primeira leitura, que edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. E ali, algumas pessoas, mas por outro lado, também muitos israelitas resistiram e decidiram não comer alimentos impuros, preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, estes foram trucidados. Então, uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Então, que nós realmente possamos sempre estar firmes e fortes, ouvindo a palavra de Deus, sempre fazendo a sua vontade, que a gente possa, realmente, que todos nós possamos, cada um, realmente renovar o nosso compromisso. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, a narrativa da cura do cego de Jericó é o ponto culminante da viagem de Jesus desde a Galiléia até Jerusalém.
Um homem cego à beira do caminho reconhece e confessa aos gritos que Jesus é o Messias, filho de Davi. Ainda cego, aquele necessitado conseguia perceber, né, quem era Jesus. Messias, servo e pobre. E é um modelo de discípulo de modo diverso aos outros, que mesmo ouvindo de Jesus, não conseguiam compreendê-lo, não viam nele as realizações das promessas de Deus. Além disso, o Evangelho nos diz que apesar de as pessoas que iam na frente mandarem que ele ficasse calado, demonstrando assim, serem insensíveis, né, não tendo, né, não tendo compaixão daquele homem, o homem cheio de coragem, ao contrário dos discípulos, continuava a gritar. Né? A oração assistente dele é eficaz. Jesus o chamou e o curou, dizendo: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Vendo de novo, o que era cego pôs-se a seguir Jesus, dando glórias a Deus. E quanto a nós? Seguimos Jesus com clareza e consciência de quem ele é na verdade? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.